Seja muito bem-vindo à oração de hoje. É sempre para mim um privilégio iniciar a nossa oração e ter esse tempo tão precioso na presença do nosso Deus. Hoje nós vamos falar sobre enfrentarmos o tempo da crise. Nós estamos vivendo um momento de grande crise. Nós vivemos um momento de crise na saúde, a nível mundial. Nós vivemos um momento de crise emocional. Nós vivemos um momento de crise das lideranças governamentais e lideranças em tantos outros diferentes locais da nossa sociedade. Nós vivemos momentos de crise nos lares, onde a violência doméstica aumentou de forma preocupante, onde os divórcios têm crescido de forma preocupante. Nós vivemos uma crise financeira, porque a pandemia trouxe consigo a falência de empresas, trouxe o desemprego, trouxe a falta de recursos para aquele que é o profissional liberal. Nós vivemos realmente dias de grande crise e de grande desafio. No entanto, a palavra do Senhor nos diz que haverá diferença entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Eu quero hoje deixar claro para você que a palavra do Senhor nos traz uma exceção à crise. Que ainda que o mundo esteja mergulhado em uma crise, a palavra nos alerta e nos adverte, nos assegura que haverá sim uma diferença para aqueles que estão separados do Senhor. Meu nome é Leonardo Rabelo, sou pastor. Seja bem-vindo à nossa oração. Quero convidá-lo para que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito. Marque aí o sininho para que você possa ser avisado a cada nova publicação. Deixe também o teu joinha neste vídeo. O teu joinha é o que faz com que o YouTube impulsione este vídeo e com que outras pessoas sejam alcançadas pela mesma mensagem que você está sendo alcançado aqui agora. E o mais importante, é claro, se você está nos assistindo na estreia, deixe aí no chat o teu nome e o teu pedido de oração. Se você está nos acompanhando já no gravado, que você então deixe nos comentários o teu nome e o teu pedido de oração para que nós possamos orar por você. Amém? Vamos ao texto. Diz assim, lá em Gênesis, no capítulo número 47. Mas chegou o dia em que não havia alimento em lugar algum. A fome havia chegado ao auge. O Egito e Canaã foram assolados. Assim José comprou para o faraó todos os campos do Egito, comprou tudo do Egito. Todos os egípcios venderam as suas terras. Tão aguda era a fome. Preste bem atenção ao texto para que você tenha consciência de quão grave que era o momento pelo qual eles estavam passando, o tamanho da crise. Faraó passou a ser o proprietário de toda a terra do Egito. Faraó havia se preparado para a crise e ele estava agora enriquecendo em um momento de crise quando todos empobreciam. E todos os seus habitantes passaram a ser escravos dele. José escravizou o povo em todo o Egito. A única exceção foram os sacerdotes. Eu quero até ler depois aqui em uma outra tradução, só para nós ilustrarmos melhor o que estava acontecendo. Diz assim, ele não comprou as terras deles, porque eles recebiam um salário fixo do faraó e podiam viver com aquele salário. Por isso, não precisavam vender suas terras. Amém? Gênesis 47, 13, depois 21 a 22. Eu só quero ler aqui em uma outra tradução que diz assim, não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. 21. Quanto ao povo, ele o escravizou. Quem? José. De uma a outra extremidade da terra do Egito, ou seja, todos. Somente a terra dos sacerdotes. Olha que maravilha. Não a comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso, não venderam a sua terra.
Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós outros, comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó. Aí tendes semente, semeai a terra. Ai, 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 ai. Olha, os tempos atuais de pandemias, e o tempo atual que nós vivemos de grande pandemia, de crise econômica mundial e crise econômica local, ou seja, todo mundo está passando pela crise, o nosso país está em crise, o teu país está em crise, a tua cidade está em crise. A crise, ela está ao teu lado, junto com o teu vizinho, o teu colega de trabalho, um amigo, um parente. Talvez a crise tenha chegado à tua casa, à tua vida pessoal. Nós temos visto, diante dessa crise, as crises alcançando o indivíduo, com desemprego, com a dívida, com ameaças, com temores que pairam sobre todo o mundo. E os cristãos, infelizmente, nós cristãos não estamos isentos da crise. A crise também nos alcançou. Alcançou o povo de Deus e tem alcançado as igrejas como instituições. No entanto, queridos, nós precisamos ter consciência do que é possível sobreviver e é possível, inclusive, prosperar nesses dias de crise. Sempre existe um caminho. Se for possível, aonde você estiver, tendo em mente a crise pela qual você está passando, que talvez seja uma crise emocional, como nós falávamos, uma crise relacional, uma crise financeira, seja a crise que for, diga-se comigo, sempre existe um caminho. Se for possível, diga só mais uma vez, sempre existe um caminho. A crise, a grosso modo, é a ausência de controle. O controle se perdeu. Nós não sabemos o que fazer. Nós não temos noção do amanhã. E o passado foi ruim demais. O presente nos traz medo. Em uma sociedade capitalista como a que nós vivemos, crise é sinônimo de falta de dinheiro, falta de recursos ou falta de condições. Mas a palavra crise na Bíblia significa fome. E no texto que nós lemos, o povo estava passando por um grande período de escassez. Havia fome e grande dificuldade no Egito. E o Egito, ele trazia um histórico de grande prosperidade, mas agora a crise estava devorando todo o Egito. E devido a isso, aquele povo estava sujeito a condições muito delicadas de sobrevivência. Eles precisavam então fazer o quê? Negociar as suas próprias terras. É como se você fosse pegar a casa que você tem, o apartamento que você mora, o único terreno que você tem, é onde você vive. E no caso deles, eles tiravam muito do seu próprio proveito das suas terras. O que aqueles homens estavam fazendo? Estavam pegando as suas próprias terras e estavam negociando em troca de comida para poderem sobreviver. Sobreviver eles, sobreviverem seus filhos, sobreviverem seus cônjuges, para a subsistência da própria família. Terras a troco de sementes. E ainda assim estariam sujeitos a impostos pesados durante todo o processo de colheita. Não era uma solução imediata, não era uma condição conveniente. A questão é a seguinte: apesar de não trazer uma solução imediata, apesar de não ser a melhor das escolhas, essa era a única escolha. Eles não tinham outra opção. E com isso, com essa opção que lhes foi dada como única opção, eles perdiam ali muitos direitos. Eles passavam a não ter praticamente direito algum.
Se tornaram então o quê? Escravos. A Bíblia diz que José comprou todos os egípcios para Faraó. Se tornaram então escravos, morariam ali, trabalhariam ali, cultivariam numa terra que não lhes pertencia. Nada mais lhes pertencia. Venderam sua propriedade e com ela venderam também a sua própria liberdade. Eram momentos muito difíceis. E é muito interessante porque a palavra ela nos alardeia do tamanho da dificuldade. Provavelmente, a dificuldade pela qual o povo de Israel, o povo do Egito estava passando, é uma dificuldade muito maior do que a qual você esteja passando nos dias de hoje. Ainda que a sua dificuldade e o teu momento seja um momento duro, talvez nós estejamos relatando aqui um momento que consiga ser ainda mais duro do que o seu. Nós estamos falando de escravidão, de falta de liberdade, de não ter absolutamente nada. Agora, o texto, ele traz uma exceção. Aqueles que não foram atingidos, que não sofreram esse tempo de crise. A crise os rodeou. A crise estava ao lado deles, mas a crise não fez com que eles perdessem todas as coisas, não tirou deles a liberdade, não os colocou em uma condição de escravos. Aquilo que a crise estava trazendo sobre todo o povo, ainda que eles vissem a dor, ainda que parte da crise também os tocasse, eles não sofreram, parte do povo não sofreu todas as condições que a crise estava impondo. Havia para parte do povo um caminho, uma solução, uma saída. E eu quero declarar e profetizar que para você, Deus tem um caminho. Em meio a esta crise pela qual nós estamos passando, Deus tem um caminho. Sempre existe um caminho. Se for possível, diga isso mais uma vez. Sempre existe um caminho. Quem são esses que não sofreram na mesma proporção dos demais as dores da crise? Segundo o texto, em Gênesis, os sacerdotes. Os sacerdotes não precisaram vender as suas terras. Quem são os sacerdotes? Os sacerdotes eram aqueles que viviam para o Senhor. Aquele que vive para Deus. Aquele que busca o reino em primeiro lugar. São as palavras descritas em Mateus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que vocês estão precisando vos serão acrescentadas. A palavra nos chama a nós, convertidos a Jesus Cristo, de nação de sacerdotes. Diz que nós somos sacerdotes do Senhor. Quem vive para Deus e quem busca o reino de Deus em primeiro lugar está sujeito a um poder superior. Em 1 Pedro, no capítulo número 2, no versículo número 9, diz assim: mas vocês são os escolhidos de Deus, escolhidos para a alta vocação do trabalho sacerdotal e para serem um povo santo. São instrumentos de Deus para fazer a sua obra e falar por ele, e para contar a todos quanta diferença ele fez na vida de vocês. De nada para alguma coisa, de rejeitados para aceitos. Você é o sacerdote do Senhor. Você é uma sacerdotisa do Senhor. E para você há um caminho. Repito, haverá diferença entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Apegue-se a isso. A Bíblia diz que nós somos escolhidos como sacerdotes. Essa é a nossa nova identidade em Jesus Cristo. Mas o que significa ser sacerdote? Ser sacerdote é alguém que não vive para si. Vive para Deus. Trabalha não para construir uma vida terrena, só uma vida
nesses poucos anos que nós viveremos aqui neste mundo, mas alguém que trabalha a partir de uma perspectiva celestial. Alguém que consagra os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus comportamentos, a sua forma de ser ao Senhor. O seu comportamento, a sua conduta poderia ser comparada à daquele que vive para Deus. Se essa tem sido a vida que você tem buscado, ainda que você tenha passado por tropeços, porque todos nós tropeçamos, é porque Deus tem te marcado então com a unção sacerdotal. Amém? Eu quero que você imagine algo aqui comigo agora. Imagine alguém em uma fila, há mais ou menos 4.000 anos, que foi 4.500 anos, que foi quando José viveu e quando aconteceu essa grande crise no Egito. Você imagina uma pessoa ali na fila, esperando para trocar suas terras, tudo que tinha, por algumas sementes. De repente, essa pessoa ela é retirada da fila, porque ela é identificada como sacerdote. Alguém passa e fala, opa, o que você está fazendo aqui na fila? Não, eu vim aqui para vender as minhas terras, a minha casa, as minhas propriedades. Eu vim aqui para poder vender a minha liberdade por uma porção de sementes para alimentar a minha família. E alguém o identifica e diz assim, não, mas você não. Mas como assim? É porque você é sacerdote. É porque você tem buscado uma vida em comunhão com Deus. É porque você tem buscado edificar as coisas de Deus. Porque você tem conduzido a tua vida com os olhos no alto. E para esses que são sacerdotes, há um caminho, há uma alternativa. Saia da fila, porque haverá diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem ao Senhor. Deus está tirando hoje você da fila. Diga aí você, Deus está me tirando hoje da fila. Diga, Deus está me tirando hoje da fila. Tome posse da sua identidade como sacerdote. Sempre existe uma exceção para quem é consagrado. Sempre existe um caminho. Hoje eu quero convidá-lo para que você faça uma pergunta para Deus. Porque orar a Deus é falar e ouvir. A nossa oração é uma convivência, é um relacionamento com o Senhor. Eu quero te convidar para que você faça uma pergunta para o Senhor e que você se silencie e ouça a resposta. Que você pergunte para Deus, Pai, eu não apenas quero receber minha identidade como sacerdote. Diga isso para Ele. Pai, eu não apenas quero receber a minha identidade como sacerdote, mas eu quero viver como sacerdote. Como hoje posso consagrar minha vida de forma prática para ser o sacerdote dos céus? Declara-se comigo, eu sou filho. Diga, querido, eu sou filho. Diga, eu sou sacerdote. Eu vivo sujeito a um poder superior, soberano a tudo isso ao meu redor. E consagro tudo isso ao meu redor. Senhor meu Deus, eu oro por cada um dos teus filhos e filhas que nos acompanham nesta oração. Peço-te, meu Pai, para que o Senhor os abençoe poderosamente. Abençoe os seus lares. Derrama sobre esses a unção sacerdotal. Que possam ser reconhecidos como servos teus, como instrumentos teus neste mundo. Como servo e ministro teu, Pai. Eu quero abençoá-los. Eu abençoo você, a tua casa, a tua família. Declaro mal algum chegará à tua tenda, à tua casa. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você e a tua casa não serão atingidos. E o inimigo que vier por um caminho, por 7 caminhos fugirá. O Senhor hoje te livra do laço do passarinheiro e te diferencia neste tempo de crise. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por este tempo. Que o Senhor te abençoe de forma sobrenatural. Eu, como servo e ministro do Senhor, te abençoo no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Deus abençoe. Reserve agora alguns minutos, 5 minutos, 8 minutos do teu dia. E seja agora instrumento da luz, como sacerdote. Como sacerdote que é o portador da luz, que é o portador das boas novas, que trabalha para o reino de Deus. Compartilhe esta mensagem. Compartilhe esta oração e alcance a muitos que precisam encontrar consolo e salvação nesses dias. Deus o abençoe. Na parte inferior do vídeo existe um link para que você se torne membro do nosso canal. Ajude-nos, torne-se membro. E existe um link também para o nosso cenáculo de oração. Eu estou te esperando lá. Deus abençoe.